Queridos, eu quero cumprimentar a todos os amados com a maravilhosa e gloriosa paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos ao redor da palavra do Senhor nosso Deus para meditarmos nela e aprendermos com ela. Uma pergunta que nós ouvimos muitas e muitas vezes, a começar pelas crianças, né? Quem sou eu? O que sou eu? Isso nós ouvimos com uma grande frequência. Não só de crianças, mas de adultos também. Porque o homem, ele quer saber o que ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. E para isso existem muitas respostas, né? As mais variáveis possíveis. Você costuma ouvir, nós não somos nada. Outros dizem, nós somos parte do cosmos, do universo. Outros dizem, nós somos uma poeira cósmica que está aqui. Enfim, não faltam respostas. E isso gera muitas polêmicas. Como a nossa regra de fé é a Bíblia, é a palavra do Senhor, e é nela que nós acreditamos, então hoje eu queria falar um pouco sobre o que nós somos, ou do que nós somos compostos. Em quantas partes nós nos dividimos? E, logicamente, de acordo com a palavra de Deus, né? Por quê? Bom, quem quer crer, creia. Quem não quer crer, nem por isso estará isento. Nem por isso estará isento. O Senhor Jesus Cristo, ele diz assim lá no livro de Mateus, no capítulo de número 24, versículo 35. Ele diz assim, né? Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E também está escrito que é baseado neste livro aqui, que é a palavra do nosso Deus, que um dia os homens serão julgados, aquilatados por Deus. Portanto, o que é o homem? O que compõe o homem? De que parte ele é formado? Vamos ver na palavra de Deus? Muito bem. A palavra de Deus, ela nos mostra o seguinte. A primeira coisa, um corpo, porque esta é a parte visível. A parte visível. Um corpo vivo, que tem expressão, que tem vida, né? E também tem aquela diferença que existe entre pessoas e pessoas. O que cada um é, o que cada um pensa, o que cada um tem de planos, de projetos de vida, os seus conceitos morais, ou seja, a essência do nosso próprio ser individual. Vamos lá? Então eu diria, nós somos divididos em 3 partes, segundo a palavra de Deus. A primeira parte, o corpo, a alma e o espírito. Quando nós dissemos alma e espírito, muitos confundem as coisas. Então nós vamos, pegando a palavra de Deus, aprender um pouquinho. Primeiro, nós somos ou temos um corpo, ou habitamos em um corpo. Certo? Então, lá no livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa começos, que ela narra todo o início da história, né? Então, Gênesis no capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, no primeiro versículo, façamos
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, demonstrando aí o desejo de Deus de que o homem fosse feito. O versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. Queridos, então, nós fomos feitos, o nosso corpo foi feito por Deus. E Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Significa que Deus também tem um corpo igual a nós? Não. Aqui quando fala imagem, significa se Deus fala, Ele nos criou no nosso corpo físico capacitados para falar também. Se Deus ouve a nossa oração, ouve o clamor do seu povo, então Ele nos criou no nosso corpo físico capacitados a ouvir. Se Deus vê, os olhos do Senhor estão postos sobre toda a terra, estão em todos os lugares da terra, então Ele nos capacitou a ver. Se Ele opera, faz coisas, trabalha, Ele nos capacitou. Se Deus está em todos os lugares, Ele também nos capacitou a nos deslocarmos. Então, quando diz a imagem, diz sobre as qualidades que nos são inerentes no nosso corpo físico. Mas e semelhança? Porque aqui está escrito, façamos o nome à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Semelhança, querido, nós já entramos no aspecto espiritual. Deus nos criou num estado de santidade. Porque o homem estava na presença de Deus. Adão via Deus todos os dias. Está escrito que à tarde e pela viração do dia, Deus ia ter com Adão. A glória de Deus estava sobre Adão. E ele vivia ali naquilo que a Bíblia nos deixa claro, o que nós chamamos de a dispensação da inocência. Nele não havia pecado. Então era um ser tão puro, que podia estar na presença de Deus. Ver a Deus face a face. Um dia, Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Confira. Mostra-me a tua glória. O Senhor Deus falou assim, nenhum homem verá a minha face e viverá. Nenhum homem verá a minha face e viverá. Então eu te colocarei sobre a rocha da fenda da rocha, colocarei a minha mão sobre ti, passarei, depois eu tirarei a minha mão e você verá a minha glória pelas costas. Ele não viu a face de Deus, ele viu só a glória de Deus pelas costas. Mas Adão no começo, essa semelhança, quer dizer, ele foi criado, o homem foi feito de uma maneira tão perfeita, que ele podia estar na presença de Deus. Esta é a condição. Ele nos deu um corpo. Esse corpo foi feito do quê? E formou Deus o homem do pó da terra. Do pó da terra. Está escrito assim no capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito do pó da terra. O nome Adão significa homem vermelho. A ciência nos ensina que nós somos compostos de 72 a 75% do nosso peso é água. E se você tirar tudo isso, e se você dividir todos os elementos químicos que compõem o que restar, você vai ter, sabe o quê? Isso já foi feito. Uma terra boa, uma terra ótima, uma terra excelente, uma terra vermelha, forte. Por isso que Adão significa homem vermelho. Ah, você não acredita? Eu acredito. E vou continuar acreditando. Porque isso daqui é a palavra do meu Deus. Do meu Deus. Então está escrito assim, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego de
vida. Antes de entrar no fôlego de vida aqui, eu quero falar sobre o final do corpo, né? O final do corpo. Deus fala em Gênesis 3:19, ele diz assim para o homem: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porquanto dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Depois que o homem pecou, então Deus determinou a morte física do homem. E ela viria. Para Adão demorou 930 anos. Hoje o homem vive 70, 80, 90, alguns conseguem chegar a 100. Mas, no livro de Eclesiastes, o rei Salomão, quando ele se refere à morte, ele diz assim: antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Ou seja, a morte. E o pó, aí é a consequência da morte, e o pó volte à terra, como o era. E o pó volte à terra, como o era. Então, somos compostos de corpo, de alma e de espírito. Corpo, já dissemos, como ele foi feito e como ele termina. Tu és pó e ao pó tornarás. Antes, que o pó volte à terra, de onde ele foi tomado. Muito bem. Agora, falamos que Adão significa alma vivente. E Eva? Uma curiosidade. Eva significa mãe, ou mãe de toda a vida, porque todos os filhos eram gerados pela mulher, pela mãe. Ela foi o princípio da geração da vida, no sentido de nascer. Eva significa vida ou a mãe da vida. Muito bem, a segunda parte, corpo e o espírito. Aqui, quando falamos de espírito, é importante nós nos determos um pouco, e seria necessário uma aula muito prolongada para falarmos sobre o Espírito Santo, tá? Porque o Espírito aqui referido não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, é de Deus. Aqui fala sobre o Espírito de vida, o Espírito de vida. Quer dizer, se não tivesse o Espírito de vida, se Deus não assoprasse em nossas narinas o Espírito ou o fôlego de vida, nós seríamos simplesmente como uma imagem qualquer feita ali. Voltando lá em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Veja a sequência. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, ou o espírito de vida. E o homem foi feito alma vivente. Querido, então Deus, ele nos dá o fôlego da vida. Outro dia eu vi um pastor falar uma coisa muito interessante. Ele falou assim: a nossa vida não é nossa. A nossa vida é de Deus. Ele nos emprestou a vida quando deu o fôlego de vida. E quando ele tomar esse espírito de vida, voltar para Deus, nós morreremos. Nós morreremos. Veja bem, está escrito: e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Né? Lá, se nós formos lá no livro de Eclesiastes, do rei Salomão, o homem mais sábio que houve, veja como nós lemos no versículo 7 do capítulo 12. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Você entendeu, meu querido? O espírito volte a Deus, que o deu.
Tá? Aqui, espírito, na minha Bíblia e na totalidade, creio eu, das Bíblias, está escrito espírito com letra minúscula. Não é o Espírito Santo, é o espírito de vida. Então, volte a Deus que o deu. É diferente de Espírito Santo. Eu vou só abrir aqui um parentezinho. Por quê? Quando o homem recebeu o Espírito Santo pela primeira vez, os discípulos receberam o Espírito Santo pela primeira vez, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 21, né? No capítulo 20, no versículo 21, está escrito assim, a primeira vez que o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos. Disse-lhes, pois, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E o versículo 22 do capítulo 21 do Evangelho de João. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Foi nesta hora que o homem recebeu, os discípulos receberam o Espírito Santo. E tendo dito isto a eles, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então esse Espírito a que eu me refiro aqui no começo de Gênesis é o fôlego de vida. O homem, ele se une à mulher, né? O homem e a mulher se unem e eles têm a capacidade dada por Deus de gerar um corpo. Eles geram um corpo. Mas quem dá o fôlego de vida é Deus. Então, querido, lógico, estamos vivos, agradeçamos a Deus, porque Ele tem nos mantido em vida. E o dia que Ele retirar o espírito de vida de nós, você pode ter certeza, nós morreremos. Simples. E o pó voltará à terra. Mas qual é a terceira parte? Corpo, fôlego de vida e a alma. A alma. O que é a alma? As pessoas muitas vezes fazem uma confusão. Esse estudo pequeno aqui demandaria muito tempo de estudo para nós pormenorizarmos na palavra de Deus. Queridos, a alma, ela é a expressão do nosso ser. Ela é a expressão individual de cada um. Ela é, em última análise, aquilo que nós somos. A nossa vontade, o nosso querer, a nossa personalidade individual, a nossa consequência, as nossas decisões, as nossas opções. É a nossa persona, é a nossa personalidade. Que é diferente de um para outro. Minha avó dizia assim, nós temos na mão 5 dedos, nenhum é igual ao outro. Filhos são a mesma coisa. Porque um é diferente do outro, embora tenha o mesmo pai, a mesma mãe. Então, amados, nós temos uma alma. A alma é o que nós somos na nossa individualidade, na nossa personalidade, com capacidade, livre-arbítrio de escolhermos entre uma coisa e outra, escolhermos o bem, escolhermos o mal, escolhermos e isto nos dá uma responsabilidade. E sobre isso nós vamos responder a Deus. Responder a Deus. Veja bem, meu amado, Adão morreu 2 vezes. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus, 930 anos depois que ele pecou, ele morreu. A imagem, corpo físico. A semelhança, espiritualmente. Ele morreu ali imediatamente, quando ele pecou. Porque ele olhou para si, ele adquiriu consciência, saiu do estado que ele estava, né, daquela, como eu disse, ele estava num estado de inocência.
E a partir daí, ele não estava mais sob o governo de Deus. Ele tinha o governo sobre si próprio. E ali ele morreu no sentido, ele não podia mais estar na presença de Deus. Ah, mas ele ainda teve um pouquinho. Esteve um pouquinho sim. Coberto por uma vestimenta de pele de animal. Cordeiro, figura de Cristo. Isso é para outro momento, outro assunto. Então, esta segunda morte é estar apartado da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença gloriosa de Deus. Também está escrito, né, na palavra que a alma que pecar, falando da nossa individualidade, do que nós somos, né, esta morrerá. Para que você possa conferir, tá? Ezequiel 18, versículo 4, Romanos 6, versículo 23, sobre a alma que pecar morrerá. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. E como nós somos gerados hoje? No livro de Gênesis, no capítulo 5, está escrito assim que Adão gerou filhos e filhas à sua semelhança. A semelhança do pecado de Adão, o homem foi gerado. Salmo 51, versículo 5 diz: fomos gerados à semelhança do pecado de Adão. Queridos, então, do que nós somos compostos? Um corpo que você está vendo, quando se olha no espelho. Temos um fôlego de vida que Deus nos deu e um dia vai recolher. E nós somos a nossa essência, a nossa alma, o que nós somos, a nossa expressão individual. A morte física, o corpo volta ao pó, a morte espiritual, o homem foi apartado da presença de Deus. Ah, mas acabou tudo? Bom, e a morte? O que é? Acabou tudo? Aí também nós vemos que tem resposta para todos os gostos, né? Todos os gostos. Mas a palavra de Deus fala sobre a ressurreição. Eu vou voltar a esses assuntos calmamente, mas fazendo um estudo para cada um. Hoje eu quero dar só uma visão, a ressurreição. Mas se você quiser ler, lá em 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, pega no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. 13 ao 18. E depois pega Coríntios, capítulo 15, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Aí fala daqueles que são de Cristo, que estão em Cristo, que aceitaram Cristo. Esses ressuscitarão, né? E irão estar na presença de Deus. Porque haverá o arrebatamento, os que estiverem vivos serão, né? Primeiro subirão os que morreram. Está escrito, a trombeta soará e eles subirão, ressuscitarão e subirão para encontrar o Senhor nos ares. E os que estiverem vivos serão transformados. Quer dizer, esse corpo que tem a semente do pecado, ele será purificado, ele será santificado, ele será um corpo totalmente renovado. Um corpo, vou dizer uma palavra, especial. Como Adão era antes. E subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Bom, e quem não tiver de Cristo, e quem não for de Cristo, e quem não quiser saber disso, porque, na minha opinião, a Bíblia não existe, o problema é teu. Deus não existe, o problema é teu, não é meu. Estes, a palavra de Deus fala, lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, eu vou até ler aqui, Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E lá no finzinho da Bíblia, no capítulo 20, no versículos 11 a 15, está escrito assim, sobre o juízo final. Aonde estes homens todos que não fizeram parte da ressurreição, eles estarão perante Deus.
E diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. A palavra de Deus, pelo qual os homens serão julgados. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Cada um de nós tem um livro lá em cima. Tem um livro com meu nome escrito, tudo. A palavra fala que está escrito em memorial eterno. Desculpe, Hebreus 9, 27, Apocalipse 20, 11 a 15. Eu quero só dar uma visão. Eu estou assumindo o compromisso de fazer um estudo bem mais aprofundado sobre isso. Porque é assunto que pouco se toca nas igrejas de uma maneira em geral. Mas é necessário que nós saibamos o porquê estamos aqui. Eu fui feito por Deus no ventre da minha mãe, pelos componentes, todos que vêm da terra, que passam pelo corpo dela e formam o meu. E Deus, em um determinado momento, assopra o espírito de vida naquele feto e ele passa a ter vida própria. E esse espírito de vida, um dia ele vai voltar para Deus. E a alma é o que eu sou na minha essência, na minha escolha, no meu livre-arbítrio, no meu amor, na minha ira, no meu ódio, no meu tudo. É o que eu sou, a minha individualidade. Bom, um pouquinho prolongado, me desculpe, mas eu prometo, assumo o compromisso de fazer um estudo mais profundo, mas sempre aqui está escrito, porque eu não consigo entender, falar das coisas de Deus sem dizer está escrito na Bíblia. Foi rápido, desculpe. Querido, corpo, alma e espírito, é isso que você é isso que eu sou. E sobretudo há um Deus que nos ama, um Deus que nos considera importantíssimos, eu sempre vou dizer isto. Sabe por quê? Porque Ele entregou o Filho dele à morte e morte de cruz, para me dar e para te dar vida, e vida eterna, e vida abundante, e passarmos a eternidade com Ele. Deus te abençoe. Fique na paz, fique na graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe.